Então, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, Marcelo. Boa noite, povo. Beijo. Boa noite a todos. Estamos de volta, hein? Depois de 2 semanas sem bate-papo. Sabe o que eu tenho? Faz parte da vida da gente já isso, né? Pois é, foi praticamente o ano todo passado, né? Verdade. Foram 33, no final do ano eu anotei todas. Né? Nós fizemos 33 bate-papos. Né? Que ótimo. E temas tão variados e tão necessários também, né? Sim, sim. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu atendi, né? E falei assim, nós temos um canal aí no YouTube que já tem mais de 30 encontros, que nós batemos papo. É mesmo? Nossa, qual que é o endereço? Aí eu passei o endereço para eles e eles ficaram de ver, né? Então, eu acho que nós criamos um canal, eu acho que é bacana isso, né? Na sexta-feira nós temos um canal pastoral, ou seja, que é dedicado basicamente à comunidade católica, né? E nós temos esse canal, vamos dizer assim, interreligioso, se a gente pode dizer, não é nem ecumênico, né? Não sei se todo mundo sabe, ecumenismo é entre as religiões cristãs, e interreligioso é entre as religiões não cristãs, ou seja, entre os budistas, entre os hinduístas, entre os islâmicos, os ateus, os atoas, né? Todos, né? Todas as pessoas. Então, qualquer pessoa. Agora eu já tenho pergunta desse assunto, que não é sexta-feira. Mas eu já vi cerimônias ecumênicas onde tem um rabino. Então, aí não é ecumênica. Não é ecumênica? Não. Ecumenismo é entre religiões cristãs, ou seja, o que é uma religião cristã? Aquela que professa que Jesus é Deus, ou seja, que acredita na Santíssima Trindade. Um exemplo, não cristão, adventista não é cristão, Testemunho de Jeová não é cristão, não é? Então, eles todos são outras religiões. O cristianismo é uma religião dividida em vários segmentos. Então, todos que professam Cristo como Deus são cristãos. Então, ecumenismo, ou ecumene em grego, quer dizer o universo, né? Aquele universo que a gente vive, que é o universo cristão. Teve rabino, eu nem sei o nome porque, na verdade, o islamismo não tem um sacerdote, não é religião sacerdotal. Sei lá, teve um pastor aí da igreja adventista, da Assembleia de Deus, não, do Testemunho de Jeová, então isso já não é ecumenismo, isso já é interreligioso. Cerimônias oficiais dessas, com convite, né, ecumênico, e daí tinha monge budista, tinha rabino... Não é ecumenismo. Eu também achava que ecumenismo já englobava tudo, né? Não é ecumenismo, é interreligioso. Diálogo interreligioso, ou seja, entre as religiões, e diálogo ecumênico são coisas diferentes. Você conversa com um diferente, mas são aspectos diferentes. Precisamos avisar esses cerimonialistas que... Isso é problema da Aline, que ela que dá assessoria às empresas. Pois agora eu já sei, mais uma para contar. Pois é, mas isso é uma coisa assim, não é esse assunto do bate-papo, mas já entrando, né? Talvez seja o assunto do bate-papo, se a gente vai falar de projeto de vida, talvez um projeto de vida para alguém seja estudar religiões, né? É muito interessante estudar as religiões e perceber que pode mudar o nome, mas a ideia do transcendente, ou seja, daquilo que vai além dessa realidade, é a mesma. Todas as religiões acreditam que existe uma vida após essa e que existe alguém, um ser que criou toda essa realidade e que nos espera lá. Isso é básico. Por isso que o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso, você não vai conversar sobre Maria, sobre a Eucaristia, sobre o Papa, sobre o budismo, sobre o Nirvana, sobre a iluminação interior, né, sobre Alá, sobre Maomé, enfim. Você não vai conversar sobre isso, você vai conversar sobre aquilo que une. Né? O diálogo é sobre aquilo que une, a paz, a fome, a guerra, não é? Você vai conversar sobre projeto de vida, não é? Sobre o ser humano. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana de você estudar as religiões que serve para a nossa vida.
As pessoas, às vezes, sentam para conversar com a família que ela é multirreligiosa, não é como a minha, e a pessoa vai começar a conversar pelas diferenças. Vai começar pela diferença, ó, vai ter porrada. Você nunca senta numa mesa para dialogar por aquilo que é diferente. Você sempre senta numa mesa para conversar por aquilo que é igual. Gente, eu só sinto dificuldade, já estou eu no papo do Padre Explica, eu sinto mais dificuldade. Eu senti muita dificuldade uma vez, que, por exemplo, logo quando eu estava estudando, tinha essas coisas, que para o budista não existe Deus, não existe um Criador, né? E daí achar alguma coisa em comum fica difícil. Daí foi bem isso, né? A paz, né? A tranquilidade. Mas a ideia de que não existe Deus é mentira no budismo. Eles não têm a ideia de Deus, um Deus com as características que o Ocidente acredita. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eles acreditam que cada ser humano tem a potência, tem uma centelha divina. Cada ser humano pode se iluminar. Se a gente pegar, é mais ou menos o que todos nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus mora dentro de nós e que nós podemos... Deus nos deu a capacidade de um dia morarmos com Ele e nos tornarmos divinos. É bem parecido. Depende do ponto de vista. Para ser um Siddhartha da vida, virar um Buda também, O problema é esse. O problema é que as religiões orientais, nesse sentido, elas acreditam que você, por sua força e mérito, você chega lá. E nós não. Nós, graças a Deus, acreditamos que nós não somos nada, que não temos mérito nenhum e que temos um Deus amoroso e misericordioso que veio nos buscar e que, por mérito dele, misericórdia dele, nós podemos chegar lá. E agora, respeitando as crenças, né? E que isso é nesta vida, por isso a importância de plano de, né? Porque aquela coisa de que a gente vai voltar, passar, repetir, e voltar formiga, e depois E essa ideia da reencarnação é muito interessante. Eu vou contar um milagre, mas não conto o santo. Mas assim, lá na outra, vou dizer um lugar, lá na outra paróquia onde eu estava, tinha uma mulher que ela batia nos cachorros da rua todos. Assim, ela não gostava de cachorro, de gato, essas coisas todas. E apedrejava mesmo, sabe? Batia com a vassoura, o cachorro passava. Aí um dia a filha dela falou assim: mãe, a senhora sabia que o pai pode ser um cachorro desse? Ele voltou como cachorro e a senhora está batendo nele. Ela parou na hora, dá comida para os cachorros, colocava a água, a ação. No quarteirão que eu morava, tinha uma mulher que nós precisamos de ajuda da prefeitura, conseguimos um terreno, e ela acreditava, disseram para ela que o marido ia reencarnar na forma de um cachorro. Ela chegou a ter 37 cachorros no quintal dela. Você não aguentava passar na calçada. Imagina quando ela molhava, lavava o quintal, que subia aquele cheiro de recepção de hospedagem. Daí a vizinhança não conseguia mais. Daí, como ela queria cuidar dos cachorros, a prefeitura arranjou um terreno. E já que ela queria cuidar dos cachorros, o que não faltava era cachorro de rua. Né? Mas eu acho que a gente pode um dia chegar no Padre Explica e a gente falar um pouco sobre isso, porque existem várias linhas da ideia da reencarnação, né? Ou seja, essa reencarnação de que você reencarna com bicho, essas coisas, é muito primitivo. Hoje em dia a ideia não é essa, né? Mas enfim, a gente conversa isso depois. Vamos lá, gente. Então vamos falar sobre o plano de vida. Vamos lá. Nessa encarnação, durante a pandemia. Aliás, a sugestão do time do tema, Aline, você foi brilhante na sugestão do tema. Né? Obrigada. Realmente é um tema muito importante, num momento difícil, né? Onde a gente fazer plano, né? Tem um pouco de informação, mas não dá para a gente entrar, né, no ano, começar o ano sem a gente falar disso. Né? Agradecer a companhia das pessoas e dizer, né? Os nossos velhos companheiros estão aí. Ô, Clóvis, né? Ontem nós começamos e eu lembrei que você esteve com a gente e senti sua falta. Então, bem-vindo. Né?
E bem-vindo a todos os outros grandes companheiros. Eu queria começar pensando por uma dimensão que eu acho que, assim, é o que a gente está vivendo. No início do ano, muitos de nós aprendeu a fazer os 10 metas, 10 pedidos, né? Escrever. E não sei se vocês já viveram. Eu queria começar com a experiência da gente mesmo, né? Aline e Glênio, vocês fazem planos para o ano? Como é? Que características tem? Qual é a importância que vocês veem a gente fazer plano? Lady first. Ladies first. Primeiro as damas. Olha, eu faço, mas assim, eu comecei há pouco tempo a botar no papel, de fato, o que eu queria fazer. Isso muito... Quem foi me incentivando foi a minha terapeuta, Ana Paula. Ela falou, você tem que botar as coisas no papel, né? Não basta ficar só na cabeça. Ficar só na cabeça, um dia você esquece, ou você embaralha com outras coisas que você está pensando. Então, bota no papel que vira uma concretude, né, aquilo. Então, desde o ano passado, desde o ano retrasado para o ano passado, que eu comecei a fazer essa listinha que não é uma listinha de desejos, né, tipo do ano novo, é uma lista realmente com objetivos para realizar no ano seguinte, né? E aí, a partir desses objetivos, você começa a pensar em como que você vai realizar todos esses objetivos, ou não, ou de repente, aí no final do ano você chega e avalia, né, se realizou, se não realizou. Em muitos momentos, em muitos casos, acontece de não realizar, e aí você começa a refletir de uma outra forma, né? O que você fez ou deixou de fazer que não conseguiu realizar? Era realmente aquilo que você precisava depois que passou todo o ano, né? Você começa a avaliar, mas era isso realmente que eu precisava, que eu queria e tal? E isso é muito legal. Ter essa lista é legal no início, né? Para você começar o ano, putz, vamos lá, tenho motivação para fazer tal coisa. E no final do ano, putz, e aí? O que eu fiz? E o que você realizou, você super celebra, vibra. E o que você não fez, você reflete, vê se faz sentido para o próximo ano ou não, né? Então, eu tenho feito, sim. Já fiz para esse ano também. E isso, para mim, tem sido muito bom. E como é que você fez? Você olhou só no final do ano ou você olha ao longo do ano os seus desejos, as suas metas, os seus planos? Eu olhei, o do ano passado, eu olhei no meio do ano para ver se aquilo fazia sentido ainda. E, bom, como teve a pandemia no ano passado, começou o ano passado, né? Minha lista, pessoalmente, caiu por terra a maioria das coisas. E aí, bom, você tem que... É meio frustrante, mas você tem que também saber lidar com isso, né? E trazer a partir do que não dá para fazer naquele momento. Então, por exemplo, quando começou a pandemia ou lá para o meio do ano, eu olhei para minha lista de novo e falei, putz, não vou conseguir realizar essas coisas. Aconteceu mais 1 milhão de coisas, e agora, né? E aí é pensar como que você transforma essa frustração em nova motivação, né? E bom, então, daqui para frente, o que eu posso fazer até o final do ano? E aí reestruturar. É uma coisa que não dá para deixar guardadinha ali embaixo da gaveta e só ver no ano. É uma coisa constante, né? Aliás, hoje a gente tem o recurso de agenda no celular, né? E a gente pode colocar os planos no próprio celular para ela aparecer uma vez por mês, né? Exatamente. Mas, Aline, quando você faz, né? Quer dizer, não estou pedindo para você falar dos seus... Né? Não sei se melhorou o som, eu estou tentando falar mais perto, Clóvis. Né? Você, nos seus planos, eram mais coisas para ter, para ser ou para fazer? Eram mais coisas para fazer. Primeiro, acho que o primeiro de tudo era para ser, para eu me conhecer mais e como que eu ia fazer isso. Então, e aí, quando eu comecei a terapia, que ela começou a me instigar nisso, né? Você precisa se conhecer, você precisa tal. Então, eu fui colocando isso na minha listinha. Preciso me conhecer. Para isso, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E comecei a fazer essas coisas, né?
E depois, coisas para fazer, por exemplo, queria fazer uma boa viagem, que não rolou, né? E queria, sei lá, queria começar a minha pós, comecei a pós. Então, a maioria das minhas coisas foi fazer. Não foi muito ter, não. Talvez ter, mas manter o que eu já tenho, assim, nada que fosse muito materialista. Tá. Lembrando, o pessoal que está no chat, pode ir mandando as suas opiniões, as suas... Padre, como é que é? Você faz planos para o ano? Como é que... Olha, no meu caso, eu não sei... a pandemia, eu acho que eu sou tão vítima da pandemia como todos os outros, né? No meu caso, foi muito pior, porque, assim, o meu planejamento é planejamento paroquial, sempre foi. Olha, eu estou nesse negócio de ser padre, que eu brinco assim, o pessoal dá risada. Esse negócio de ser padre, vou fazer 15 anos agora, dia 19 de fevereiro, de padre. Mas eu comecei em 90 e... Você pode dizer, comecei o seminário em 96. Alguém faz a conta aí que eu já não sei mais fazer conta. Mas, ou seja, 96 para... 24, 25. 25 anos. Então, ou seja, eu tenho 42 anos de idade. Então, ou seja, 17 anos da minha vida eu vivi como leigo, mas, assim, o restante da minha vida, ou seja, mais da metade da minha vida foi a questão da igreja. Então, a gente planeja a vida da gente pela igreja. Então, o nosso calendário, praticamente, é o calendário litúrgico misturado com o calendário paroquial. Então, ou seja, eu comecei a me desprender um pouco e comecei a fazer planos para mim mesmo, porque, assim, o padre, eu dizia isso ontem no Padre Explica, né? A partir do momento que você é padre, acho que é a partir do momento que você é esposa, que você é marido, que você é pai, que você é mãe, ou seja, que você muda seu estado de vida de solteiro, você não faz planos só para você, você tem outras pessoas que dependem de você, você tem outras instituições que dependem de você. Por exemplo, durante muito tempo eu planejei tirar férias no período da Páscoa. Então, como padre, passava a Semana Santa, então eu tirava minhas férias pelas quais eu tenho direito 30 dias. E aí percebi que eu estava realmente na contramão da história, porque o ano estava a pleno vapor. Eu saía da paróquia, não descansava, não desligava, porque todo mundo já estava trabalhando, a paróquia estava trabalhando, a secretária estava trabalhando, e a pastoral estava trabalhando, enfim. Aí eu comecei a mudar o meu ritmo, né? Então eu falei, vou tirar férias como todo mundo tira férias em janeiro. Que também é bacana isso. Então, ou seja, a minha vida sempre foi pautada a partir da igreja e da paróquia. Né? Então, meus planos sempre eram de acordo com a paróquia. Entrou a pandemia, caiu por terra, como disse a Aline, né? Caiu por terra, porque a gente teve que se reprogramar. Por exemplo, este ano, o pessoal da paróquia sabe, desde que eu entrei aqui, geralmente depois do Natal, eu rezava o Natal, saía de férias e voltava no final de janeiro, né? Para a gente começar o ano com um retiro que a gente fazia sempre no primeiro domingo de fevereiro. Lembra, Aline, disso? Sim. Marcelo fez o retiro com a gente, meu retiro. Então, ou seja, esse ano, por exemplo, tenho que... eu sou vigário forâneo aqui da forania, eu tive que o ano passado, fazer uma programação da forania, ou seja, fazer toda uma agenda da forania para esse ano. Eu tive que repetir a ideia dos outros anos, porque a gente não tem ideia do que vai acontecer, enquanto não tiver vacina para todo mundo, a gente não sabe quem vai ser vacinado, quando vai começar esse negócio, porque, enfim, tem um monte de coisas aí que a gente está acompanhando nos jornais, né? Então, não dá. Então, eu decidi, para este ano, fazer aquilo que o Bion, que é o inspirador da minha psicanálise, do Marcelo também, diz assim, ó, sem desejo, sem memória. Sabe? Então, eu vou viver cada dia como se fosse o primeiro e único. Então, ou seja, se alguém me perguntar o que vai fazer, padre, como vai ser? Eu falo assim, eu tenho uma ideia, não é? Mas eu não tenho a certeza. Porque, de repente, eu posso programar a festa do padroeiro, a festa junina, que é julina, eu posso programar a festa das comunidades e a gente continuar o que a gente fez agora, a Semana Santa,
e acontecer do jeito que foi o ano passado, que a gente não sabe como vai estar. Então, isso é uma coisa assim, eu costumava me programar, minha programação era muito fixa, né? Então, a minha programação era assim, imagina um ano comum, como era. Então, ou seja, saio de férias agora depois do Natal, quando for no final de janeiro, estou de volta à paróquia, primeiro domingo de fevereiro, retiro, aí entramos na quaresma, com a quarta-feira de cinzas, fazemos as vias sacras na rua, depois temos a Semana Santa era assim, 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 depois temos a Páscoa, aí entramos na novena de São José, depois entramos na festa de São José, depois entramos em junho, com as festas juninas e julinas, agosto é a Semana da Família, eu tenho que programar, porque eu sou o assessor diocesano para a pastoral familiar, Romaria Diocesana, setembro a gente se prepara para outubro, que tem festa em Senhora Aparecida, tem festa em Santa Terezinha, na comunidade de Santa Terezinha. Aí a gente entra em novembro, mês do dízimo, aí a gente tem a festa de Nossa Senhora das Graças, entramos na novena de Natal, Ano Novo, férias. É assim, minha programação era essa. Por trás disso, tinha também a minha vida com a pastoral familiar e o ECC. Então, toda quarta e toda sexta, tirando essa Semana Santa e a semana que a gente vivia aí na quaresma, reunião, formação nas foranias, nas regiões, retiros, tal. Então, minha agenda, enquanto pessoa, aí eu tirava minha folga na segunda, terça e quarta para atender no consultório, não é? Então, segunda, terça e quarta, atendia no consultório, terça-feira... Aí eu quero pegar, que talvez seja uma reflexão importante, né? Repara que você está dizendo que fazia uma coisa que não era um plano pessoal, você fazia planos vinculados ao seu papel. Quer dizer, você, sacerdote, tinha plano. Né? Agora, o psicanalista também. Por trás do sacerdote existia um indivíduo que tinha sonho de estudar, que tinha sonho de aprender coisas novas. Né? Eu acho que isso é muito legal, que muitas vezes, quando a gente fala de plano de vida, a gente faz plano por inércia, vamos dizer assim, né? Já que eu tenho esses compromissos, isso acontece muito. Quantas vezes a gente vê pais que não têm sonhos pessoais, que sonham assim, eu quero ver meu filho formar, eu quero ver, né? Quero, né? Sei lá, cuidar do casamento da minha filha. E é muito importante que a gente, quando a gente está falando de plano de vida, que a gente tenha plano olhando para dentro, olhando para o nosso interior, olhando para as nossas capacidades, para os nossos desejos, e além dos nossos papéis. Né? Porque, por mais que ser padre tenha sido um sonho da sua vida, existe um ser humano que tem outros sonhos, que quer fazer, sei lá, uma viagem, que quer tirar um diploma, que quer cuidar da saúde. Né? Eu acho que esse alerta que você traz é importante para a gente fazer planos, não só pensando nos eventos que já estão na profissão, que já estão... Né? Isso que você está falando, Marcelo, é muito importante, porque isso não é um problema, isso é um problema nosso, dos padres, não é? Uhum. Padre é formado para ser padre 24 horas. Não é? Então, ou seja, você... Os pais param de sonhar e ficam sonhando filhos. E o que me tirou um pouco dessa bolha foi a minha terapia pessoal, a minha análise pessoal, que é por trás do padre, né? Ou seja, dentro do padre existe um ser humano, né? Alguém que precisa... Por exemplo, na minha folga, que é segunda-feira... o ano passado eu entrava nas lives toda segunda-feira, um dia eu tive uma conversa com a Aline vai lembrar, falei, Aline, eu não vou entrar na segunda-feira porque eu preciso ter um dia de folga, ou seja, e o dia de folga é tentar desligar o celular, tentar não falar de nada, tentar ficar com a cabeça em outro mundo, ou seja, no meu mundo pessoal, e, por exemplo, o meu narcótico, ou seja, onde eu dou uma viajada, né, é o meu videogame, ou seja, o dia que eu vou jogar FIFA, eu vou jogar videogame, eu vou ser gente, sabe? Ligar para minha mãe, passar o dia com ela, agora eu não posso.
Mas, assim, o dia que eu não vou fazer nada, eu fico vendo desenho animado, que eu adoro desenho animado. O dia em que eu vou ter a minha vida. Então, ou seja, meu plano de vida, isso eu tenho muito claro. A segunda-feira, para mim, claro, sagrado é a missa, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa, segunda é uma programação que eu fiz e pretendo permanecer. Segunda-feira, eu posso não ter programação completa para o resto do ano, mas segunda-feira é o meu dia. Eu vejo que às vezes são coisas pequenininhas, né? Respeitar a minha folga. Ouvir música, que eu gosto de música. Sei lá, ler um livro e eu não tenho dado prioridade para a leitura. Brincar e passear com as crianças. Eu não sei o que é importante para cada um. Quando a gente fala desses objetivos e metas, parece que é uma coisa nossa, é ter um carro, é ter e não é, né? Às vezes são essas coisas pequenas. E como que a gente identifica isso, né? Se conhecendo. Não tem Sim. como você pensar o que você quer realizar, o que você quer fazer. Você não consegue pensar se uma folga te faz falta, se você não se conhecer, né? E não saber o que você gosta, o que você não gosta, se ouvir uma música, se parar para ler, é importante, se é aquilo que você quer. Para isso precisa, né, desse autoconhecimento. E é engraçado isso, que a gente fala de fazer planos, né? E as pessoas normalmente fazem planos, e é um pouco do que a gente começou conversando, né? Faço planos para os outros, faço plano, né? Aquela coisa assim, né? Eu quero ver meu filho formado. Né? E se ele não gosta de estudar? Né? Eu vou viver a frustração, né? Quer dizer, eu acho que é importante, né, nessa reflexão, a gente estar atento que sonhar é importante. Marcelo, Para a gente sonhar coisas que têm significado e que nos dão, sei lá, força para falar. Você me fez lembrar de uma coisa muito importante, né? Eu conheci uma família no interior de São Paulo, quando eu era seminarista, e, na verdade, os 2 filhos se tornaram padres e estudavam comigo. Então, eu ia para Pirassununga, no interior de São Paulo, tal, e acabava conhecendo a comunidade local. Eu adoro viajar para isso. Eu adoro viajar, não é de guia turístico, nada disso. Eu gosto de viajar para pôr o pé na terra, para conhecer as pessoas da terra, do lugar, né, comer o que eles comem. A impressão de viagem é que viagem é a única coisa que você gasta dinheiro e volta mais rico. Sim, se você souber viajar, né? E aí eu não tinha... eu não tinha dinheiro, então a gente ia para casa dos amigos, então eu adorava. Ele morava em Pirassununga, eu não sei pescar, mas eu adorava comer os peixes que eles pescavam, comer aquelas galinhas caipira, enfim, um monte de coisa. Mas o que era mais interessante é que eu conheci um rapaz que ele era um pouco mais velho, um pouco mais velho do que eu, porque eu tinha 18 anos, né? Ele devia ter uns 22, 23 anos, né? E me intrigava muito, porque assim, eu perguntava para ele, e aí, você estudou? Não, eu estudei até a 4ª série. Né? E eu falei assim, você não pensa em estudar? Ele falou assim, não penso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu já sou feliz. Eu falei, feliz como? Eu sou o motorista de trator oficial da prefeitura. Então, sou eu que determino quem vai para tal lugar, coordeno isso, porque tudo que eu preciso saber é conhecer o território. Então, ou seja, ele ganhava dinheiro, era feliz, não era muito, mas o dinheiro que ele ganhava sustentava a família dele, os filhos dele, ele tinha filho pequeno, e era super feliz sendo o motorista de trator oficial da prefeitura de Pirassununga. Isso era muito interessante, ou seja, o projeto de vida dele já tinha... Era esse, não precisava de mais nada. Acho que é disso que você está falando, eu acho, não? Às vezes a felicidade... Tinha um poema, minha mãe falava muito, né? A felicidade sempre está onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Eu acho que as pessoas colocam a felicidade sempre num lugar, né, com um negócio difícil. Minha experiência com planos de vida, né? Eu trabalhei muito tempo com planejamento estratégico de empresa e, lógico, né?
é muito importante. A gente sempre fala nessas coisas, né? Da importância de sonhar, de saber, de fazer escolhas, né? Eu quero ser uma empresa mundial, eu quero ser uma empresa local, né? Eu quero ser especializado, eu quero ser diversificado, eu quero, né? Eu quero ser reconhecido por atendimento, eu quero ser reconhecido por qualidade de produto. E para a gente pensar isso nas empresas, a gente estimulava muito que as pessoas pensassem isso para si, né? Um pouco do que a Aline falou, né? O que é de fato importante para você, né? Você quer ser famoso? Qual é o preço da fama? Você quer ser rico? E você está disposto a pagar o preço para ser rico? Eu acho que a gente tem que estar muito atento nessa questão da felicidade, né? Muitas vezes é simples. Ser motorista de trator pode ser muito legal, né? Eu vejo muito isso, por exemplo. Fazendo esses planos, eu fazia com as pessoas, estimulava isso. E eu quero pedir muito. Quem está junto com a gente, manda mensagem, manda. Né? Ah lá, o Luiz começou. Agora, para mim foi muito interessante uma experiência que eu tive, que eu fazia plano. Normalmente, ainda tenho muito isso, né? É como lidar com os planos, que eu sou muito cruel comigo, né? Então, se eu disse que eu quero, eu tenho que fazer, e se não fizesse, né? Acho que a Lili trouxe umas coisas, muitas vezes ressignificar os planos, olha, não era tão importante, ou pintou pandemia, não posso fazer. Né? E aí, de repente, no meio do caminho, surgem novos, né? Por exemplo, no meio da pandemia eu fiquei desempregada, mas eu tinha um sonho antigo lá, desde a faculdade, de um dia começar uma agência, uma consultoria, ainda não tinha um modelo. E eu percebi que nesse momento era o momento. Então, foi criado um novo objetivo. Eu criei esse novo objetivo, né? Que era uma coisa que eu não pensava para agora, nem sei se eu pensava, né, em ter um dia, era um sonho antigo e tal. Então, você começa, a partir do contexto que você está, você começa a entender e perceber o que você pode fazer daquilo, né? Para onde você pode ir. O importante é não ficar ali estagnado, né? Parado, só deixando a onda levar, né? O Padre Glênio, por exemplo, me ajudou muito. Eu era consultor de empresa, tinha um monte de cliente, etc. E começou a crise desse país, começaram a diminuir, as empresas pararam de investir, né? E daí o Padre Glênio virou e falou assim, eu estou fazendo um curso de Freud, vamos fazer também, né? E daí eu fui, não sei o que. Gente, se eu não tivesse descoberto uma pós-graduação, né, como eu teria sobrevivido nos últimos 5 anos? E como essa pós-graduação permitiu, por exemplo, colocar um projeto de integração. Eu acho que nesse aspecto, assim, você substitui os sonhos, mas na verdade não fui diferente. Né? É engraçado quando eu penso, né? Quando pergunto, né, qual é a sua meta na vida, né? Eu às vezes brincava, mas não era brincadeira, não, era sério. Eu falava assim, eu quero ter um caso de amor com a humanidade, né? No sentido de entender a humanidade, de poder acolher a humanidade. Fiz isso dentro de empresas, fiz isso com tribo indígena, fiz isso com vários povos ao redor do mundo, né? E faço isso no projeto de integração, atendendo as pessoas. Então, quer dizer, parecem que são coisas diferentes, mas para mim faz sentido estar entendendo as pessoas, respeitando as pessoas, né? Eu acho isso muito... Acho que a gente pode aí responder aí as perguntas, né? O Clóvis já mandou uma aí, o Lúcio também. Aline, você que está no comando, vai lá. Deixa eu ver aqui. Como extrair do subjetivo um objetivo? Olha, tem algumas maneiras de você começar a refletir a uma questão de propósito, né? De você tirar, primeiro de tudo, é aquela questão de você se conhecer, né? Para isso, tem aquelas análises que pode ser feito de quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças que eu tenho, o que eu gosto de fazer e sei fazer bem,
o que eu não gosto de fazer. Então, a partir de todas essas reflexões, o que eu quero aprender? Então, a partir dessas reflexões, você começa a se entender os seus talentos, entender aquilo que você tem habilidade e com isso, o que você pode contribuir, para onde você pode caminhar. E aí, depois, para estabelecer um objetivo, tem algumas perguntas que você também pode refletir sobre isso, né? Por exemplo, qual que é o sentido da humanidade? Como que eu contribuo para isso, né? Como que dá para aproveitar os meus talentos com isso? De que forma que eu posso ser eu, né? Em quais momentos eu posso ser eu e fazer aquilo que realmente me agrada, né? Qual que é o meu trabalho, qual que é o meu papel, como que eu posso estar presente de corpo e alma em tudo que eu faço, em tudo que eu executo. Então, é uma maneira de pensar no porquê você faz o que você faz. Por exemplo, eu trabalho com comunicação, por que eu faço isso, né? Porque eu quero, de alguma forma, contribuir com a sociedade, eu acho que por meio da comunicação eu consigo fazer isso. E aí, como que eu faço? Eu faço com a minha agência agora, por exemplo, né? Tendo a minha agência de comunicação para pequenos empreendedores. E aí, o que eu faço? Eu ofereço serviços de comunicação. Então, é muito de dentro para fora, é do porquê e do como e depois o do o quê. E aí você começa a estabelecer esse objetivo. Não sei se ficou claro, se ficou esclarecido. Para mim faz muito sentido o que você está falando, Aline, porque para mim foi a mesma coisa. Assim. Meu primeiro sonho desde garoto, eu acho que com 17 anos eu me sentia já um homem, mas hoje eu olho para alguém com 17 anos. 17 anos eu me sentia homem já, tal, né? E hoje eu olho para alguém com 17 anos e falo, é um garoto, né? Então eu acho que depende sempre da vida de uma perspectiva, né? Ou seja, de onde você olha, né? Então, o meu objetivo de vida que eu tracei na minha vida foi ser padre. E eu me lembro quando eu saí do seminário, eu não pensava em outra coisa a não ser padre. Era o meu objetivo de vida, né? Aí fui dar aula, e mesmo dando aula, né, apareceram algumas pretendentes, né? E essas pretendentes queriam namorar, tá? Eu falava, não, para mim namoro é em vista do casamento, eu quero ser padre, né? E eu não quero casar, né? Era a minha concepção. Enfim, levei à frente até que fui padre. Quando eu fui padre, então, meu objetivo era continuar sendo padre numa paróquia. Aí comecei a fazer terapia, e na terapia surgiu a ideia, eu e meu terapeuta, falou assim, escuta, por que você não faz um curso de psicanálise? Eu falei que queria fazer um curso de psicologia. E aí ele falou assim, por que você não faz um curso de psicanálise? Porque você não tem muito tempo, psicologia é um período integral, é uma graduação, né? É uma graduação, você vai ter que depois fazer estágio, são 5 anos, né? Enfim, você vai ter que ter um tempo que você não tem. No caso, a minha paróquia tinha 8 comunidades, né? Eu era o único padre, então eu não tinha como fazer isso. Fazer psicanálise, eu fui. Então, eu fui fazer psicanálise para mim. Ou seja, para o meu conhecimento, melhorar o meu ouvido, ajudar no meu trabalho de padre. E depois, tudo foi passando, isso era subjetivo. Subjetivo, para as pessoas entenderem, subjetivo é aquilo que é só seu, é interno, né? Ou seja, é uma coisa dentro de você. Então, eu fui fazer esse curso de psicanálise para mim, para eu melhorar, para eu ser o melhor padre, para poder ajudar na minha decisão pessoal. E depois, isso se tornou outra coisa. O Clóvis pergunta, no caso, como a nossa formação ajudava as pessoas. No meio do caminho, eu descobri que essa formação, juntando com a posição que eu ocupo, juntando com uma série de coisas, ou seja, uma série de fatores, eu posso tornar isso objetivo. Ou seja, o objetivo de ajudar as pessoas em outro patamar. E vejo que hoje, por exemplo, apesar da gente, o projeto de integração, ele ter se tornado um sonho, sonhado por muitas pessoas, né? Me lembro disso, né? Freud defendia a questão de levar a psicanálise para a população, né?
Isso. Então, a gente se juntou, gente de tudo quanto é canto, com o mesmo objetivo. Aliás, com a mesma subjetividade. Todo mundo tinha a mesma subjetividade. E o sonho sonhado junto, a gente sonhou junto e se tornou um objetivo que foi ajudar as pessoas. Então, hoje, o projeto de integração não tem outro objetivo a não ser o objetivo de ajudar as pessoas. O meu objetivo também é ajudar as pessoas. O do Marcelo é ajudar as pessoas. Então, ou seja, algo que era subjetivo... Eu quero ter um caso de amor com a humanidade. Eu quero ser capaz de entender o ser humano. Está difícil, mas eu continuo querendo. Então, ou seja, algo que era subjetivo, algo que era só meu, algo que era só do Marcelo, algo que era só do José, da Ana Luísa, enfim, da Bia, estou falando das pessoas que começaram com a gente, né? Da Mériam, da doutora Beatriz e outras pessoas, da Miriam, né? Então, se tornou algo objetivo. Então, nós pegamos a nossa subjetividade, ou seja, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós queríamos, cada um foi parar numa sala de aula, cada um foi parar numa formação em psicanálise, e, de repente, nos juntamos com esse sonho que se tornou único. Então, eu acho que a subjetividade, ela se torna objetividade quando você sonha para fora. Quando o sonho não é só fantasia psíquica, mas ele é um objetivo, né? Quando você o que é objetivo? Ou seja, você pega aquilo que é seu e coloca no objeto. Por exemplo, você sonha ter um filho. Na hora que o filho se torna concreto, você deixa de sonhar e você se torna objetivo, porque o filho é concreto. Então, na hora que nós... Tem gente que continua subjetivo, achando que o filho vai ser do jeito que ele quer. Então, pois é. Continua subjetivo. Mas isso acontece também, por exemplo, aí no trabalho da Aline. A Aline talvez sonhe que o filho dela, ou seja, essa agência que ela tem, seja do jeito que ela quer, mas ela vai descobrir ao longo da vida, como todo pai vai descobrir, que é objetivo. Saiu da cabeça é realidade. É realidade, então é objetiva. E criar metas, né? Criar uma meta para isso, eu acho que ajuda também a trazer essa objetividade. Né? Eu sonho particularmente de conhecer a Itália. Mas enquanto eu não botar uma meta, não vai virar um objetivo, porque só vai ficar no sonho. Né? Enquanto eu não botar lá no papel e falar, não, eu quero ir para Itália, e o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu preciso fazer isso, aquilo. E aí se torna um objetivo. Né? Quer dizer, vou poupar tantos reais todo mês. Né? E abrir a sua continha de ir para a Itália, a coisa de transformar em ação. Né? Aliás, eu queria voltar um pouco na pergunta, né, que o Clóvis colocou. Clóvis, Raul Seixas disse uma coisa, né, que é assim, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que sonham junto é realidade. Né? Eu acho que um pouco o que a gente está falando é assim, tirar do subjetivo e para o objetivo entra na capacidade da gente de compartilhar, de tomar decisão, de comunicar, né, Aline? Essas coisas, né? Porque quando a gente fica sozinho com os desejos, com as coisas, etc., a gente muitas vezes está num caminho de fuga, está num caminho de delírio, não é um caminho de sonho. Né? Eu acho que, assim, tirar do subjetivo e transformar em objetivo, eu acho que entra muito em isso. Né? Primeiro, sempre pergunte pelo menos 3 porquês. Né? Por que você quer isso? Por que isso? Por que isso? Eu acho que tem uma coisa da gente se questionando lá dentro, né? A velha coisa, né? Quer dizer, por que você quer ir para a Itália? Por quê? Isso, por quê? Porque não é para a gente não ficar transferindo para o sonho uma coisa que a gente não tem nem noção, né? De repente, o risco de chegar na Itália e ser uma decepção, porque a Itália não vai te dar aquilo que você não está querendo ver, né? Que você não está. Né? Então, é muito engraçado isso, porque eu estava fazendo uma consultoria essa semana com uma microempreendedora, e aí eu comecei a falar para ela, né, olha, você sabe por que você
faz o que você faz hoje, você tem muito claro o seu objetivo, o seu propósito, porque é a partir daí que a gente começa a trabalhar outras estratégias, né? E aí comecei a falar, por que você começou o que você faz hoje? Ah, porque eu estava sem fazer nada, e aí, de repente, eu queria fazer uma coisa, eu queria empreender na internet, aí eu comecei com um tal segmento de bebês. E aí eu falei, tá, mas por que você escolheu o de bebês, especificamente? Ah, porque eu percebi que era um bom nicho, que vendia muito e tal. Eu falei, mas carros, por exemplo, também vende muito, por que você não escolheu carros? Para ficar muito também. E fui provocando esses porquês, aí ela percebeu que ela tinha uma questão com ter filhos e nananã e tal, e aí ela acabou. Aí a pessoa começa a perceber qual é a raiz daquilo, não é um porquê, porque quero ganhar dinheiro. Está muito além disso. Sim. Tem uma... Só dentro disso rapidinho, eu fiz um curso ano passado eu fiz um curso de inteligência emocional, e no momento que se fala de propósito, eles trazem uma frase para a gente completar, isso é muito legal. E aí eu queria compartilhar que é uma frase que ele já tem umas bases prontas e você só completa a partir do seu pensamento. Então, a frase começa, usando minhas capacidades de... E aí, por isso que é importante se conhecer e fazer todas aquelas reflexões, ser completa. Então, no meu caso, foi de comunicação. Então, usando minhas capacidades de comunicação, aí a outra parte, eu pretendo, e aí eu também crio, e aí o meu foi, eu pretendo apoiar causas que atuam para o bem comum, para então me sentir, e no meu caso, me sentir uma pessoa importante na transformação da sociedade. Então, completar essa frasezinha ajuda também a trazer essa clareza para o seu propósito. Então, usando minhas capacidades de, eu pretendo, para então me sentir, e aí você tem o seu propósito, o seu objetivo. Aline, escreve isso aí no feed. Ah, vou escrever aqui. Eu acho que é bacana as pessoas, né? Elas podem copiar e podem, de repente, a partir daí, fazer o seu propósito também. Acho importante. Marcelo, enquanto a Aline escreve, vamos ler aqui as mensagens. Eu acho importante, o pessoal está interagindo bastante. A Aline que está no controlar, não vou ter como projetar isso, mas vamos lá. O Lúcio coloca, as pessoas acabam conquistando algumas coisas que é o suficiente e não têm ambição de melhorar. Ô, Lúcio, a gente conversava um pouco disso ontem, né? Quer dizer, as pessoas achavam que a vida vou ter uma profissão, vou casar, vou construir famílias, e como diz nas historinhas infantis, e viveram felizes para sempre. Né? Eu acho que essa é uma grande mentira que contaram nas historinhas para a gente, né? Viveram felizes para sempre. Né? Eu fui muito feliz em muita coisa, mas eu ainda não morri, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho desejos, né? E eu vejo muito isso. As pessoas acham, já comprei minha casa, já tenho minha família, meus filhos estão estudando. Né? Gente, melhorar não é uma questão financeira, é uma questão humana. Eu posso aprender alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. Eu sempre coloco das dimensões, as pessoas sempre pensam em planos olhando para o financeiro. Né? Gente, nós temos dimensões na vida que são afetivas, temos dimensões sociais. Não é possível que, vendo o que a gente está vivendo, eu tive uma crise essa semana, a hora que eu vejo a notícia, 200 mil mortes. Né? Eu sou de Barretos, no interior de São Paulo. Quer dizer, morreram 2 Barretos. Né? Não é possível que isso não me incomode, que isso não me instigue, que não me ajude a fazer planos para assim, o que eu posso fazer? Né? Qual é a minha contribuição para isso? Eu acho que tem a coisa assim, né? A gente tem uma dimensão de saúde, que a gente pode ter metas. O que eu posso fazer por mim, pelo meu organismo? Social, afetiva, artística, não sei o que é importante, mas a vida da gente tem muitas dimensões. Né? Eu acho que dentro dessa questão da ambição, depende do que é ambição para cada um, né? E é aquilo, é a partir do seu propósito. Tem gente que quer enriquecer, ficar milionário, tem gente que não quer, só quer o suficiente ali para ter uma boa vida e tal.
Então depende, é muito subjetivo essa questão da ambição. O Padre Brilheiro acompanhou este ano, na pandemia, no desespero de não fazer nada, eu fui aprender a plantar. Eu fui aprender a fazer tapeçaria. Eu fiz um tapete, gente, esse ano. Depois mostra o tapete que você fez aí. Não, ainda está em acabamento. Mas interessante. Não, já levei para acabar, já terminei. Gente, mas é muito legal ter um desafio que seja manual, montar um quebra-cabeça, plantar alguma coisa, fazer um tapete, aprender uma receita nova, fazer algumas coisas. Eu acho que assim... Eu aprendi a cozinhar. O Chico aprendeu a cozinhar. Olha aí, tá ficando bom isso. Então, mas eu queria contar uma história sobre essa questão de ambição, também do outro lado, né? Eu tive uma secretária, e eu adoro ela, eu posso contar a história dela aqui, porque para mim é um exemplo de vida, né? A Cida Catarina. Beijo, Cida, se você estiver vendo a gente aí. Ela foi, quando eu cheguei na paróquia Imaculada, não era paróquia ainda, mas era uma comunidade, ela trabalhava como secretária da paróquia num projeto, né? Mãe de família, e ela começou a me contar a história dela. Ela foi alfabetizada aos 20 anos de idade. Eu estou contando a história de uma pessoa que aprendeu a ler e escrever, como eu e a Aline e o Marcelo aprendemos a ler e escrever quando éramos crianças, e como muitas crianças hoje aprendem a ler e escrever aos 5, 6 anos de idade. Essa pessoa, que era do interior de Minas, aprendeu a ler e escrever aos 20 anos de idade, quando ela veio para São Paulo. Tá? E assim, ela tirou o diploma da primeira parte do ensino fundamental, Fundamental 1, já quando ela tinha quase 24 anos de idade. Tá? Porque ela não quis fazer o supletivo, ela quis estudar os anos inteiros que ela queria aprender. Enfim, ela se formou no ensino médio e aí o que acontece? Ela foi contratada pela paróquia para ser a secretária paroquial durante um tempo. E aí o sonho dela era ser professora. Por quê? Porque ela falou assim, do mesmo modo que eu aprendi, eu queria ensinar os outros a aprenderem. E ela se formou pelo FIES, né, aquele projeto do governo e tal. Ela se formou aos 50 e poucos anos, pedagoga, tá? E ela disse assim para mim, padre, eu preciso agora sair da secretaria paroquial, porque mesmo que eu não ganhe muito dinheiro, eu tenho um projeto de vida, sempre tive, que era ensinar as pessoas. E ela foi para a escola da periferia, ela foi ser professora substituta, como a gente fala, né? E ela foi trabalhar, ele trabalha hoje na educação, tá? Entendeu? Assim, na educação de jovens e adultos, ou seja, ela ensina hoje jovens e adultos a aprender o que ela aprendeu. Então, ou seja, qual era a ambição dela? Ela tinha uma ambição? Ela ganharia mais do que ela ganharia na paróquia? No início da carreira, com certeza não. Porque muitas vezes o professor substituto, né, ele ganha por vezes que ele entra na sala de aula. Né? Então, se ele entrar na sala de aula, ele vai ganhar, sei lá, não sei hoje quanto ganha um professor por aula, mas na época, com certeza era R$20, R$30. Talvez até menos do que um garoto ou um jovem ganhe por hora no McDonald's, não sei, né, como que é isso. Então, mas ela tinha uma ambição, a ambição dela não era o dinheiro, a ambição dela era devolver à vida aquilo que ela recebeu, a possibilidade de aprender. Então, eu acho que a Aline falou que é subjetiva, a questão da ambição como tudo na vida, a vida de cada ser humano é subjetiva, não é? E se torna objetiva quando se coloca para fora a subjetividade, ou seja, ela tinha uma ambição, que era ensinar as pessoas a ter o conhecimento que ela tinha. E se tornou objetiva quando ela completou isso. Aline, projeta as duas falas da Dolores, que é bem o que o Francisco está falando. A Dolores coloca, na adolescência, tinha sonho de ser advogada. Na vida adulta, caí por acaso e oportunidade na educação infantil, onde me especializei. Hoje estou descobrindo minhas reais habilidades. A próxima, tirando os sonhos do mundo imaginário e colocando projetos em prática, nunca é tarde para recomeçar e tentar de novo. E eu queria pegar isso da Dolores, que achei lindo, Dolores. Você tinha um valor de justiça.
né? O sonho do advogado é fazer justiça. E você achou um jeito de fazer justiça social, né? Você continua hoje, como professora, promovendo isso que era o seu sonho. Eu acho que né, não é advogando. De repente, você te conheço e vejo que tudo para você é uma questão de justiça, de certo, de equilíbrio, etc. Né? Então, eu acho que isso é legal para a gente ver. Os sonhos, eles têm muito mais a ver com valores, com crenças, com ideais. Né? E se vou conseguir realizar meus sonhos sendo advogado, ou sendo educador, ou sendo paroquiano, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que estar atento. Fazer planos de vida é muito mais no sentido do ser, né? Dos valores, dos significados, das crenças. Se não dá para ser como advogado, você como professor, né? Você como cidadão. Né? Eu acho que isso não se frustrar com isso, né? Não se é realmente isso, dá um novo sentido para essa oportunidade que você tem. Ah, não deu certo aquilo, então vamos partir para esse. O importante é de fato não paralisar, né? Quando eu saí do seminário e fui dar aula, no seminário eu tinha 1/4 de salário mínimo que eu recebia no seminário. Eu nem me lembro quanto que isso era, 1/4 de salário mínimo. Eu achava o máximo, porque eu tinha um dinheirinho para comprar um café da manhã na faculdade, né? E eu tinha um dinheirinho para tomar um sorvete ali no final de semana, quando eu passava naquelas barraquinhas do Metrô Penha. Quando eu vinha da pastoral, tinha barraquinha de sorvete, aquele sorvete que tinha mais gelo do que sorvete. Então, para mim, era o máximo, né? Ou comer o milho assado, aquele milho transgênico que a gente adora, que vai com um bocado de manteiga lá. Que margarina que eles colocam. Margarina, adorava, com sal, adorava aquilo. Então, era o dinheiro que eu tinha. Aí eu saí do seminário, fui dar aula, de repente, eu ganhava, sei lá, na época, 2 ou 3 mil reais, né? Que era meu salário de professor, para dar aula em 4 escolas, né? Por conta da minha situação. E eu vi os professores reclamando do salário, reclamando da vida, reclamando não sei do que. Eu falei, gente, mas esse pessoal não sabe o que é não ter dinheiro. Eu tenho hoje 3 mil reais. Tá. E aí entrou uma colega, foi muito bacana, né? Entrou uma colega que era química. Ela se formou em química e ela trabalhava na Balduco. Então, a gente, no estado, um professor de química que ralava pra caramba, tinha um monte de aluno chato e um monte de coisa, ele ganhava 2.500 reais. Ela ganhava 6 pau na Balduco, 6 mil reais. Então, ou seja, aí eu comecei a entender assim, a luta do professor, um exemplo do professor, né? Ou seja, ele tem a mesma formação que aquele cara, mas aquele é desvalorizado, lá ele é valorizado. Estou falando disso por quê? Porque as pessoas diziam assim para mim, mas por que você vai ser padre se você ganha tão pouco? Não é? Sendo que você pode ganhar muito mais sendo professor. Você vai fazer 2 faculdades para ganhar metade do que uma pessoa, ou um salário equiparado a um especialista, que não fez nem técnico, não fez faculdade. Aí eu estou falando disso por quê? Porque tem essa questão de você se realizar. Acho que a ambição da gente é encontrar o lugar aonde a gente se realiza. Não importa. Lembra daquele gari que dançava samba e que animava todo mundo, não é? O cara super feliz. Então, a minha mãe fica super feliz, ela hoje é uma mulher dona de casa, ela fica super feliz da gente comer o baião de 2 que ela faz, a tapioca que ela faz, né? De comer a comida que ela fala, você gostou? Nossa, eu fiz para você. Então, ou seja, a ambição de cada ser humano é ser feliz. Sim. Eu acho que essa deve ser a ambição de cada ser humano. Não importa em que lugar você esteja, o teu plano de vida deve ser feliz, ou seja, ser realizado no lugar onde você se encontra. Ser feliz não é fácil e não é chegar no que você quer. É estar feliz com o que você está fazendo, com o que você está buscando. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim que... por exemplo, eu quero pegar um exemplo, o Lúcio tem falado aqui. O Lúcio não sabe dessa
essa história, a Aline sabe, né? Gente, eu adoraria ser músico. Eu estudei violão, eu me formei em violão, só que eu não tenho ouvido. Então, de repente, tem coisas que a gente tem que reconhecer os talentos da gente. Né? Ou seja, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso curtir música, eu posso ajudar um monte de coisa. Se alguém afinar o violão e tiver a partitura ou coisa, eu sou capaz. Não sou mais porque eu não pratico, né? Mas é muito interessante isso, né? A gente também tem que ter noção dos limites da gente. Eu não tenho. Eu compunha, participava de festival, mas eu tinha que pedir para um amigo para tirar a música. Eu anotava o acompanhamento porque eu não era capaz. Né? A gente tem limites. Essa é uma das minhas frustrações, porque assim, eu comprei violão, eu tive um professor que falou assim, nossa, seus dedos são enormes, são ótimos para tocar violão, né? Mas eu não tenho coordenação motora para esse negócio de toque em cima, toque embaixo, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu tenho ouvido, né? Oi? Eu tinha grande habilidade manual, mas não tinha ouvido. Eu não, né? Dedinho, dedão. Falou assim, nossa, sua mão é ótima para tocar violão. Eu falava, ensina para ela, então, né? Porque ela não me acompanha. E ouvido eu tenho, assim, eu tenho um bom ouvido, né? Por exemplo, eu aprendo idiomas assim com muita facilidade e tenho um bom ouvido para isso, ouvido para música, inclusive. De cada pessoa, de que região do mundo que é, gente. Esse ouvido eu tenho. Mas é isso, eu acho que a gente é feliz e deve ser feliz, eu acho que essa questão, o plano de vida, né? Você ser feliz com aquilo que você é feliz, não com aquilo que o outro sonhou para você, ou com aquilo que você idealizou para você. De repente, você idealizou de ser a mãe da Sasha, mas você não é a mãe da Sasha. Eu sou o pai do Hércules. Pronto, tá bom. Então, ou seja, não é o que os outros sonham, não é o que você sonha, mas é aquilo que é concreto. Quando a Aline diz, coloca no papel, que alguém ensinou para ela, né? Ou seja, você colocar no papel, escrever, né? É uma questão, ou seja, de você tirar da sua fantasia psíquica e colocar na sua realidade, que é muito importante. Ou seja, quando você diz assim, eu quero ir para a Itália, tá, mas você vai para a Itália, você sabe que lá é euro, você sabe que está na pandemia, você sabe que você tem que ter vacina, aí você está num país corrupto, que o dinheiro não vale quase nada, que não vai ter, você que é jovem, provavelmente vai ter vacina o ano que vem, ou no final do ano, né? E que até lá você talvez não tenha esse dinheiro, porque seu dinheiro já desvalorizou pra caramba, porque os mercados não querem saber do Brasil. Aí, isso é realidade, isso não é uma frustração. É frustração porque saiu do teu sonho e se tornou realidade. Eu acho que isso é muito importante. Projeto de vida não é o projeto da vida psíquica, mas é o projeto da vida real. Sim, com metas muito claras e muitas vezes descobri, eu não posso ir para a Itália esse ano porque nem posso entrar no avião. Então não vou ficar frustrado, eu vou ter... E as metas precisam ser realizáveis, né? Precisam ser alcançáveis. Não adianta também fazer uma meta que você nunca vai chegar lá. E também não precisa ser uma meta gigantesca, né? Pode ser um mínimo produto viável, né? Que você vai aos pouquinhos, você vai fazendo e vai testando e vai vendo se tá certo e vai... E uma coisa importante também nessa questão de ser feliz com aquilo e tal, é importante também não depositar isso, não fazer com que o seu propósito, o seu projeto, o seu sonho dependa de alguém, porque aí lascou a vida, né? Exato. Isso, e na terapia, a minha terapeuta tem trabalhado muito isso comigo, assim, eu não posso querer fazer as coisas, mas para fazer isso eu dependo de tal pessoa, eu dependo... Claro, tem coisas que, por exemplo, para eu viajar para a Itália, eu dependo de não ter mais pandemia, ok. Mas, para além disso, tem muito monte mais de coisas que dependem de mim. Se eu não fizer... Claro. Não dá para eu... mas e se o Elton não quiser ir? Vamos supor. Eu não vou ter o Elton. Não, eu tenho que me colocar em primeiro lugar para... Lógico, né, que tudo tem que ser avaliado, mas dei esse exemplo para... Deixa eu contar uma história sobre que ilustra o que a Aline está falando. Depois a gente vai para os comentários, tem um monte de gente comentando, tá super bacana os comentários aqui. Aline, eu viajei para fora do país a primeira vez em 2012. Aline e o pessoal de casa que está nos ouvindo.
E eu fui para o encontro mundial do Papa com as famílias em Milão. Falei, puxa, estou em Milão, estou na Itália, sempre sonhei conhecer a Itália, né? E fiquei trancado no hotel porque eu não sabia falar um A em italiano. E morria de medo de sair e não saber voltar, né? Aí, enfim, eu fui e tal, fiz o passeio, né? Foi muito legal, foi a primeira experiência da minha vida. Eu voltei para casa, feliz da vida, mas bravo comigo. Eu falei assim, eu já tenho um objetivo, aprender uma língua estrangeira. Eu preciso aprender uma língua estrangeira porque quando eu viajar para fora, eu preciso falar e não depender de ninguém. Porque quem viaja aqui com guia, seja no Brasil ou fora, sabe como que é chato. Os caras só querem te levar onde eles querem. Você parece um bando de burro, sabe? Que só faz o que o cara quer e você não sabe nada. E aí eu falei, vou aprender italiano. Aí eu falei, mas italiano só fala no cantão da Suíça ou na própria Itália. Né? Ou se você for na Moca, talvez você fale italiano. Né? Fiquei pensando. Na Barra Funda, lá no Palmeiras, lá o pessoal também fala italiano, né, Giba? E é o seguinte, eu falei, então eu vou falar inglês, vou aprender a falar inglês, porque inglês fala no mundo inteiro. E aí o que acontece? Eu contratei um curso online, não vou fazer propaganda aqui, porque ninguém paga para paróquia, nada, então não vou fazer propaganda não. Fiz um curso online, né, eu falei, vou entrar nesse curso online. Entrei nesse curso, e aí o que acontece? Eu decidi, assim, obsessivamente que eu ia falar inglês. Aí coloquei meu celular em inglês, coloquei a televisão no modo de língua inglesa, e eu estudava, quando eu tinha tempo, assim, eu estudava, assim, 3, 4 horas por dia. Então, ou seja, eu me esforcei muito. Em um ano, eu já viajava para fora falando inglês, né? Então, ou seja, era o meu objetivo, era esse, ou seja, aprender uma língua estrangeira, como eu tinha um ouvido bom, eu sabia disso, né, porque eu já sabia falar latim, por exemplo, falar latim é muito difícil, né, eu aprendi isso com facilidade, eu falei assim, então eu vou falar inglês, eu acho que eu consigo. Então, você precisa, objetivo de vida, tem que ter um objetivo concreto, você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai ter que se esforçar, e não é simples. E não dá para desistir no meio do caminho. Isso que eu ia falar. Na primeira pedra, não dá para já, então não é para mim isso aqui, vou deixar e acabou. Não dá, né? Tem que. Porque você não vai conseguir também alcançar tudo de uma vez, papum, né? Mas não é nem o alcançar. Eu acho que é o autorrespeito. Eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou colocando energia em algo que tem significado para mim. Seja o que for, eu acho que as pessoas não podem pensar que a realização se dá na hora que atinge. Eu acho que a realização se dá no trajeto, no caminho, né? no esforço. Tem coisas que é para muito tempo. Né? Uma faculdade, para você virar uma jornalista, tem pelo menos 5 anos, mas você tem que curtir esses 5 anos. Né? E o pior de tudo é que na hora que recebe o diploma, você olha e fala assim, não sou jornalista ainda. E agora? E agora? Eu acho que daí tem toda uma coisa de você ir se formando. Né? Então, a gente precisa muitas vezes ter essa coisa de ter metas, de fazer planos, mas curtir o caminho. A gente não pode ser imediatista. Né? Eu lembro quando o Padre Glenn estava falando da coisa dos sonhos aí, né? Tem uma outra teórica da psicanálise que ela diz assim, a idealização é o corolário da frustração. Né? Ou seja, se você fica num sonho delírio, como seria, né? No caso, né? Se eu encontrasse uma princesa formosa, cheirosa, bonita, compreensiva, blá, 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 eu crio uma ideia tão fantasiosa que eu não vou encontrar na realidade. Né? Então eu vou me frustrar. Né? Então a gente tem que ter muito essa noção de que é o que eu quero para mim e que vai ter frustração, mas eu vou curtir a conquista, a superação, os aprendizados. Né? Vamos ler aqui o que o pessoal está dizendo? Olha, a Cíntia falou lá atrás, vamos começar, vamos voltar aqui. Aqui, né? Isso, a Cíntia falou isso, assim, eu acho que é importante resgatar isso. Vai, Marcelo. Era assim que estava há um pouco tempo.
agora estou me renovando, me reencontrando, e meus planos, ou seja, novos planos, é me permitir desempenhar o meu melhor para compartilhar com todos. Legal. Muito bom, Cíntia. Muito bom. O Lúcio faz uma pergunta para a filha dele aí. Em qual momento ou o que aconteceu para que tenha despertado em você um projeto de vida? Quando eu comecei a terapia. Exato. Abre os caminhos, abre tudo. E aí você começa a enxergar outras possibilidades para a vida, você começa de fato a se conhecer e se colocar no centro disso para expandir, né? Então foi a partir da terapia, recomendo a todos. Eu acho que é muito importante o que a Aline está falando, eu acho, não sei o Marcelo, mas para mim, o fato da... O pessoal acha que a gente procura terapia porque a gente está sofrendo. Tem um sofrimento em primeiro lugar. Ninguém vai para terapia, é muito difícil, acontece. Eu quero fazer terapia para eu ter um autoconhecimento. Às vezes as pessoas preferem ler Augusto Cury para poder ter um autoconhecimento ou Fábio de Mello, falei, tô leve. Mas, assim, a terapia, porque você vai ler o Augusto Cury, você vai ler o Fábio de Mello, eles adquiriram o autoconhecimento deles e querem partilhar com as pessoas. Mas é o autoconhecimento a partir dele. Na terapia individual, é um autoconhecimento a partir de você mesmo. Não é? Ou seja, a tua história que vai ser construída. Nada contra eles. Eu acho que cada escritor escreve aquilo que quer e que pode escrever. E as pessoas compram. Eu sou um pouco contra os livros de autoconhecimento, porque para o autoconhecimento não tem receita pronta. Não é como você fazer um bolo que a Ana Maria Braga ensinou, ou você faz uma receita da Rita Lobo, que nem se suja na cozinha, né? Diga-se de passagem. Não é verdade? Salve, rock. Exatamente. Então, ou seja, o autoconhecimento é autoconhecimento, é teu conhecimento, né? Então, quando você vai fazer terapia, você vai descobrir quem é você. E talvez você não se apaixone por você mesmo no primeiro momento, né? E na hora que você se apaixona por você nesse primeiro momento, aí você começa a escrever o livro da sua vida. Eu acho que o projeto de vida é escrever o livro da sua própria vida. Aliás, este é uma coisa... Primeiro, vocês falam da terapia, para mim é muito difícil separar isso, né? Porque eu comecei a fazer terapia com 14 anos de idade, ou seja, faz 50 e poucos anos, né? Tive alguns intervalos, né? Tive algumas formações, tive algumas deformações, essas coisas todas, a busca do autoconhecimento, né? Mas é muito interessante isso, porque assim, o autoconhecimento não tem fundo, né? A mente da gente, a gente vai sempre se surpreendendo. De repente, a gente vira e fala assim, entendi. De repente, não entendeu nada. É isso. Eu falo toda vez para Ana Paula. Cada dia, cada sessão, eu tenho, né, uns insights assim. Legal, entendi. Mas aí, quando eu passo por aquilo, a interpretação já é outra. Nunca é, então tá. Então, já entendi tudo. É legal isso, eu não sou perfeito, não me entendo, mas eu me observo, mas eu começo a me respeitar, eu começo a agir por coisas que fazem significado para mim, e não eu acho que faria significado que o outro gostaria. Ô Marcelo, a partir disso, conta aquela piadinha que você sempre conta do cara que mijava na cama e foi fazer terapia, conta. Não, cara que não podia viajar com os amigos, não podia dormir com a namorada, que ele morria de vergonha, porque ele mijava na cama. Né? Adulto. Adulto, já. Né? E daí um dia, com um desespero, um amigo cobrando, vamos com a gente, faz isso, etc. Ele falou, eu vou te contar uma coisa, porque é muito difícil. Eu não posso viajar com vocês, não posso viajar em turno, não posso dormir, porque eu tenho um problema. Né? E o cara vira e fala, mas o que é que acontece? Ele falou, não, eu posso xixi na cama. Né? Não, tem um terapeuta, ótimo, vou te dar o telefone, olha, toma aqui, liga lá, conversa. Né? Meses depois, eles se encontram e um vira para o outro e fala assim, e aí, tudo bem? Não, tudo bem, estou ótimo. Né? Daí chama no campo e fala assim, e aquilo? Aquilo o quê?
Não, você tinha um problema de fazer xixi, conseguiu, né? Resolvido. Parou de fazer xixi na cama? Não, parar eu não parei, mas agora eu tenho um puto orgulho disso. Pois é isso. Eu me orgulho das minhas besteiras, mais ou menos assim. É porque você começa a entender a origem delas, né? Você começa a entender que esse é você, né? Não é como mudar. Eu acho que isso que é muito legal. A gente começar a ter esse autoconhecimento, esse autorrespeito, porque assim, eu não vou agradar todo mundo a vida inteira. Né? E eu não posso tomar decisões pensando só em agradar os outros. Eu tenho que também estar consciente dos meus limites. Né? Eu acho que o projeto de vida, quando a gente falava projeto de vida, eu fiz muitos retiros na minha vida, nessa vida toda de padre vocacionado que eu tive. A gente sempre tinha que fazer no início do ano o projeto de vida. E eu ficava arrasado, porque assim, meu projeto de vida assim, era quase construir a Basílica do Vaticano todo ano, né? Assim, era uma coisa assim quase surreal, né? E descobri na minha terapia que meu maior projeto de vida é que eu possa ser feliz. Ser feliz com o quê? Ser feliz com aquilo que eu sou, com aquilo que eu não sou, com aquilo que eu quero ser e com aquilo que eu posso ser. Né? Porque, às vezes, aquilo que eu quero ser, eu não posso ser. Não é? Uhum. E eu sou frustrado com isso? Sou. Mas sou feliz por reconhecer que eu não posso ser aquilo que eu quero ser. Mas que eu sou a pessoa que eu sou. Acho que terça-feira eu falava. Estou tão feliz com meus 40 anos de idade, né? Tão feliz que atingi os 40 anos de idade, que eu posso me permitir quem eu sou. Eu posso ter cabelo branco, posso ter barba branca, posso engordar, posso emagrecer, posso falar umas besteiras, né? Minha comunidade me dá a liberdade, assim, sou feliz também porque eu tenho uma comunidade que me dá uma liberdade de ser quem eu sou. Não. Liberdade ninguém dá para ninguém. Pode ter apoio e permissão. Liberdade é interna, né? Você tem e apoiar. Você tem um elástico da vida, né? Eu acho que você tem esse elástico da vida, ou seja, um elástico que estica e que cada pessoa pega numa ponta e diz assim, você pode vir para cá, você pode ir para lá. Então, eu acho que o elástico da vida é muito importante. É muito importante você, realmente, a opinião que você tem sobre você é a opinião mais importante. Mas é tão gostoso quando você olha para fora e vê que as pessoas também gostam de você e deixam que você tenha a opinião que você tem, te respeita. Eu acho que é isso. Acho que o projeto de vida da gente é a gente ser feliz com a gente mesmo e a gente ser feliz com os objetivos que a gente pode ter. E se cair, levanta, né? Entender isso, entender que a vida é um cai-cai, um levanta-levanta, né? É como na Sexta-feira Santa. Ajoelhemos-nos, levantemo-nos, ajoelhemos-nos, levantemo-nos, ajoelhemos-nos, levantemos. Ou seja, você levanta, você ajoelha, você levanta, você ajoelha. Eu acho que o projeto de vida que eu aprendi na minha terapia é ser feliz com aquilo que eu posso ser. Não sei o que você acha disso, Aline, Marcelo. Com aquilo que eu consigo ser, né? E não ter vergonha, né, de assumir isso, de assumir que você não é... Eu fiz um curso uma vez que era para jornalistas, mas a facilitadora falava, então, mas você não é um jornalista, você é a Aline, que tem formação em jornalismo, e que não necessariamente vai trabalhar num jornal. Você pode usar o seu jornalismo para ser uma cozinheira que divulga receitas, por exemplo. E além de jornalista, você é qualquer outra coisa. Você toca violão, você canta, você faz doce, na época eu fazia doces. Então você é você é a Aline que tem um monte de habilidade, né? Não se rotule por isso, né? E aí foi a partir da terapia também, que aí vai te dando um empoderamento de algumas coisas, inclusive de falar que eu hoje faço terapia. Talvez hoje, sei lá, não sei nem se a minha família sabia disso, que eu fazia terapia, que eu faço terapia há 1 ano. E eu comecei fazendo, né? Porque eu precisava começar, tive alguns problemas e tal, e fui procurar terapia, não queria que ninguém soubesse, pouquíssimas pessoas sabiam, acho que o Elton e mais alguém, enfim, e aos poucos, e aí fui
tendo algumas mudanças, fui percebendo algumas coisas, as pessoas foram percebendo também. Ah, nossa, eu também queria. Aí eu comecei a indicar, comecei a falar, mas não falava abertamente. E hoje eu me sinto muito tranquila de falar, gente, faça terapia, façam você também, porque é maravilhoso. E é isso. Então você começa a perceber quem é você, que te faz bem, me faz bem a terapia. Então por que eu não posso dividir isso com as pessoas, né? Então, agora, saindo do jornalismo, né? Tem uma pessoa que está recebendo elogio e você não projetou o elogio. Projeta a fala do Clóvis aí. Do Clóvis? Clóvis diz assim, Aline, antes estendo a você elogios que já fiz ao Gilberto. Tenho a impressão que você e seu irmão são sonhos idealizados, bem-sucedidos pelos pais. Qual a responsabilidade de ser um sonho concretizado? Olha, que legal. Gente, que pergunta, seu Clóvis. Este é seu Clóvis. Gente, eu acho que é assim, mais uma vez eu vou colocar a terapia aqui no meio, que faz você entender, né, quem é você e quais são os seus sonhos e quais são os sonhos dos seus pais e aquilo que você traz, né, saber diferenciar o que é seu e o que você traz de bagagem, né. Então, para mim, já foi uma responsabilidade muito maior de superar as expectativas dos meus pais, né? Eu acho sim, e meu pai também diz aqui, sou pai da Aline, estou muito feliz. Então, eu acho que eu dei muitas felicidades para os meus pais, mas também já dei muito trabalho. E hoje, e aí já foi muito para mim um peso, né? Ter que ir lá superar as expectativas dos meus pais, mas hoje, depois, né, de começar a ter esse autoconhecimento, perceber que, então, né, mas dentro de tudo isso tem a Aline, quais são os gostos da Aline, o que a Aline de fato quer fazer, e quer ser, e quer aparecer, enfim. Então, é uma responsabilidade, sim, que eu carrego, porque, né, são meus pais, a minha família, esperam algo de mim, mas isso não pode ser a minha condicionante para que eu faça as coisas que eu também quero, gosto, e talvez eles não concordem, enfim. E que não precisa continuar sendo jornalista o resto da vida. Pode ser que um dia você resolva outra coisa. E ser jornalista nem foi pelos meus pais, foi um caminho percorrido meu mesmo, mas sempre me apoiaram, aliás, eles me apoiam em tudo, agora também empreendendo. É o elástico que eu estava dizendo que a gente tem que ter. É legal você ter seus sonhos, é legal você ter seus projetos de vida, mas é muito bacana que as pessoas ao teu redor segurem essa ponta do elástico até onde você vai. Porque se de repente o elástico quebrar, diz assim, volta para cá, vamos começar de novo. Sim, precisa ter essa base, precisa. Precisa, nós temos a nossa opinião, a opinião que é mais importante é a nossa vida, mas é muito bacana você ter um entorno que te ajuda, né? Sim. É muito bacana. Eu queria compartilhar, né, que estava vendo aqui, há 2 anos atrás, numa reunião do CPP, nós fizemos projeto de vida, né? 2 ou 3 anos, acho que mais até, né? E eu levei para o pessoal algumas perguntas individuais desconcertantes, né? Perguntas só para incomodar, para a gente pensar um pouco nisso, né? Marcelo, antes de você fazer essas perguntas, que eu acho que são muito importantes, tem só o comentário da Fabiana que eu acho importante fazer aqui para a gente poder fazer. Estou fazendo terapia há 5 meses e já descobri coisas que fiz há anos e, na teoria, sempre dizia o contrário. Eu me redescobri. Muito bem. Obrigado, Fabiana, pelo testemunho, viu? Bom, então, as perguntas individuais desconcertantes. A primeira é assim, quem tem a vida que você mais inveja? Descreva como é. Eu acho que tem esse lado da gente olhar para a gente e falar assim, onde eu estou pondo inveja? Acho que a Aline vai escrevendo, Marcelo, a Aline vai escrevendo
vai colocando lá e você vai falando. Fala a pergunta, Marcelo. Quem tem a vida que você mais inveja? Né? Descreva como é. E eu acho que é ver esse lado da gente. A gente olha coisas que nos inspiram, que a gente tem inveja, e meio que assim, não é inveja de coisa que eu gostaria de ter, né? É que eu gostaria de ser capaz de ser. Né? A outra pergunta, quem faz o trabalho que você mais gostaria de estar fazendo? Repete, Marcelo. Quem faz o trabalho que você mais gostaria de estar fazendo? Né? Porque é levantar o olho, é olhar e falar assim, tem tanta coisa que pode ser feita, né? E não aquela coisa só do que eu tenho que fazer, é minha obrigação. Daí as perguntas vão ficando mais difíceis. Se você tivesse apenas mais 6 meses de vida, como viveria? Fala de novo. Se você tivesse apenas mais 6 meses de vida, como os viveria? E aí eu gosto muito de dar notícia para a pessoa. Provavelmente você tenha mais 6 meses de vida. Eu acho que essa coisa de não adiar planos, né? Você tem estes 6 meses. E se você não aproveitar estes 6 meses, né? Eu acho que não é sair porra louca, não é alucinado, mas assim, é nestes 6 meses, né? O que eu gostaria de fazer e que eu posso fazer? Não preciso estar condenado à morte, né? Eu posso estar condenado à vida, né? Eu acho que é uma coisa. A quarta é, o que você gostaria que houvesse mais em sua vida? O que você gostaria que houvesse mais em sua vida? Né? Sei lá, sorriso, realização, olhar, encontro. Né? Eu acho muito engraçado, tem pessoas reclamando de não encontrar as pessoas, mas não ligam, não fazem um bate-papo virtual. Né? Se você gostaria de mais encontro, não dá para ter encontro físico, dá para ter outros encontros. Se o dinheiro não fosse problema, o que você estaria fazendo? Né? Eu acho que é legal a gente se confrontar com isso. Tem gente que tem sonho para se eu ganhasse na loteria. Né? Quando eu me aposentar? Espera aí. Tolinho, no Brasil hoje... Meu Deus. Né? A gente vai agora. Se aposentar, o que eu estaria fazendo? Né? Se eu ganhasse na loteria, e muitas vezes são coisas que eu poderia estar fazendo sem ganhar na loteria, que eu poderia estar fazendo. Né? O outro, o que você faria se fosse mais audacioso? Eu acho que é a questão de consultar a nossa coragem, né? Aquela coisa assim, né? Se eu fosse, você pode ser mais audacioso. Além do trabalho, descreva outras dimensões da sua vida que você considera fundamental realizar. Repete, Marcelo. Além do trabalho, descreva outras dimensões de sua vida que você considera fundamental realizar. Aquilo que a gente já falou, né? Quer dizer, não é só trabalho. Você tem uma dimensão social, você tem uma dimensão saúde, você tem uma dimensão cultural, você tem outras dimensões. A vida não é só trabalho. Agora, essa pergunta é longa, mas eu gosto dela. Você é uma pessoa idosa, caminhando ao lado de uma criança que lhe pergunta: do que você mais tem orgulho da sua vida? Como você responderia? Pode... Eu acho que... Repete de novo, que é longa. Não sei se a Aline pegou aí a pergunta. Ela é importante. Essa é importante. Você é uma pessoa idosa. Se imagina, sei lá, com 90 anos, caminhando ao lado de uma criança, e a criança te pergunta: do que você tem mais orgulho da sua vida? O que você responderia? E eu acho que a sabedoria do velho, né? Eu acho que a sabedoria do idoso, que às vezes não é coisa grandiosa, não é conquista, de repente são pequenas coisas que a gente gostaria de contar no fim da vida. Tem um filme que é muito importante, eu até assisti contigo, Marcelo, não vou lembrar agora o nome do filme, talvez você se lembre, Encontro com Deus, é isso, filme?
Encontro com Deus, exatamente. Encontro com Deus, na Netflix. E é muito importante, fala sobre essas perguntas fundamentais aqui, que o Marcelo chama perguntas desconcertantes, eu chamo de perguntas fundamentais da vida. Você é um jornalista fazendo? Isso, você assistiu? Assisti. Não é bom? É, muito bom. É muito bom. Porque ele mesmo vai desconcertando as teorias, porque nós criamos teorias próprias, né? Nós criamos teorias. E ele vai desconcertando. A nona pergunta é assim: você está prestes a morrer. O que você terá realizado antes de partir? Sabe assim, o que eu não posso deixar de fazer como resultado da minha existência? Marcelo, você inclusive que chama antes de partir. Porque você está prestes a morrer. O que você terá realizado antes de partir? Você podia mandar esse roteirinho para o Fábio Porchat, sabe aquela... Qual é essa, Porchat? Eu achei para responder isso aí. Tem uns ping-pong lá, né? Exatamente. E daí a 10ª. Como resultado da sua existência, 3 coisas se modificaram no mundo. Quais são elas? Eu posso dizer hoje, não é porque a Aline está aí, nem porque o Lúcio está assistindo, eu fiquei muito feliz comigo porque eu comecei a fazer compostagem. Eu estou produzindo menos lixo. Eu estou fazendo diferença. Exatamente. Eu acho que as coisas... Fala para o seu irmão, tá? A gente vai na casa do Marcelo, lá tem alface, lá tem alecrim, lá tem manjericão, lá tem tomate, ele tem uma horta na casa dele e... Tem vaso, eu não tenho terra. No vaso, e você come as coisinhas que ele planta lá, é muito gostoso. E o lixo orgânico que é produzido, ele volta para a terra. Ou seja, lixo, né, Marcelo? Lixo orgânico não se joga fora mais. É uma das coisas que mudou no mundo. Eu produzo menos lixo. Olha que legal. Menos CO2, menos como que é aquele gás, como é o nome? Que o lixo, esqueci o nome. Metano. Menos metano. Aliás, a minha composteira já está produzindo, como é que chama a aguinha que sai lá? O chorume, que é um grande adubo. Quem quiser, depois avisa, a gente pode mandar compartilhar chorume. Eu acho que é muito legal a gente pensar em planos concretos, onde a gente possa ficar feliz. Eu acho que isso é o que vocês disseram. Plano é para ser feliz, não é para ser mais um castigo, para a gente ficar, não conseguir. Acho que isso é muito legal. Acho que é isso. Eu vou fazer o papel do Marcelo aqui. Aline, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar que você não falou? Tem uma questão aqui de aí como você reage a isso, né? Você criou o objetivo e aí o que você faz? E aí, nesse curso de inteligência emocional que eu fiz, eles falam muito de 2 modelos, né? Do modelo reativo e do modelo antifrágil. E o modelo reativo é aquele que você fica numa zona de conforto, que é o processo de crescimento, né? O processo de crescimento dentro do modelo reativo é aquele que você fica numa zona de conforto, então você se sente seguro ali, e aí você fica um pouco com medo, aí você entra para a zona do medo de mudança, né? E aí você acredita que não vai conseguir, aí você desiste no meio do caminho, e aí depois você entra para a zona de reação, que aí você gera um estresse, você começa a correr atrás do prejuízo quando percebe, né, que não conseguiu avançar, começa a ter ansiedade por causa disso. Aí depois você entra na zona de superação, que aí você começa a conquistar algumas coisas, mas com desgaste, com esse desgaste todo que foi passado, e aí você começa a retirar alguns aprendizados e tal, mas aí você já começa a se esquivar de outros desafios, de próximos desafios, e já começa de novo a procurar o conforto ali, aí você volta para a zona de conforto.
E aí isso não te faz avançar, né, do modo que você consiga, de fato, alcançar os seus objetivos. E aí o que eles sugerem? Que você comece a viver pelo modelo antifrágil, que aí começa pela zona da curiosidade, então você se sente seguro, mas aí você sabe que você está em desenvolvimento, depois você passa pela zona de preparação e aprendizado constante, e aí você começa a lidar com os desafios, com problemas, e começa a crescer a partir disso. Aí depois você entra para a zona de superação e resultado, que aí você começa a alcançar os objetivos, continua em movimento, aproveita o caminho, e aí você começa, de fato, a validar e a crescer e aprender, e aí continua, volta para a zona de curiosidade. Então, é um pouco isso, assim, para sair do objetivo que está ali no papel para a realização dele. Acho que é um pouco isso que eu queria ter falado ainda. Muito legal, Aline, obrigado. Realmente, eu estou muito realizado com esse bate-papo. Eu acho que, para mim, foi ótimo iniciar o ano com isso, porque as pessoas têm muitas idealizações na própria vida dela, no ano que inicia, naquilo que vai acontecer, e elas pouco se preocupam com a vida delas interior. Poucas pessoas sabem que tem uma vida interior, que tem um mundo interno, né? Eu acho que se a gente se preocupasse muito mais com o nosso mundo interno, que é ele que domina o nosso mundo externo, a gente poderia ser um pouco mais feliz. Eu acho que seria mais importante. E você, Marcelo, o que você gostaria de dizer que você não viu? Eu quero só reforçar uma coisa que eu falei. Fazer plano não é para no final do ano a gente olhar e ver que a gente se frustrou. Eu acho que a coisa de fazer plano é algo para a gente ter presente. Eu gosto muito da questão da agenda que você pode colocar. Faz aparecer na sua agenda, uma vez por mês, os seus planos, né? As suas promessas consigo mesmo. Né? Vê se está indo, se não está indo, se tem sentido, se quer melhorar. Né? Eu acho que a gente precisa gerenciar nosso sonho. A gente precisa cuidar das nossas metas. Né? E acho que isso é muito legal, porque fazer plano é para definir o norte, não é só para depois a gente olhar conseguir ou não conseguir. Isso é burocrático, né? Então, acho que aquela coisa assim, faça 1, 2, 3 metas de coisas que seriam importantes para você esse ano. Né? E acompanhe durante o ano e vá reforçando aquilo que eu digo, né? Se eu quero ouvir música, que eu garanta 10 minutos por semana, eu já estou começando o autorrespeito. Quer dizer, né? Se eu quero fazer qualquer coisa, né? Eu acho que o mais importante do plano é a gente aprender a cumprir a palavra com a gente mesmo. Né? Eu acho que aí é a coisa mais legal disso. Verdade. Eu quero agradecer a Aline, quero agradecer o Marcelo, parceiros aí, nós somos parceiros, né? A Pascom, que está sempre com a gente. Agradecer ao pessoal que esteve conosco aí nesse bate-papo de início de ano, né? Para a gente abrir os trabalhos do ano. E gostaria de que vocês escrevessem algum feedback, o que ficou, aquilo que foi importante nesse bate-papo, o que poderia melhorar, porque a gente agora, o bate-papo é uma realidade na nossa paróquia. Para vocês saberem, eu falei ontem do calendário, né, que a gente já tem o calendário, então quem quiser o calendário está aqui na paróquia, pode pegar. No calendário já está lá, quando voltar às missas de sábado, tanto na Nossa Senhora das Graças como na Matriz de São José, não será mais às 19 horas, será às 19h30. Né? Por quê? Porque tem o bate-papo. Então, o bate-papo já é uma realidade pastoral na nossa paróquia. Né? Ou seja, faz parte da nossa evangelização, faz parte do nosso ser igreja, faz parte do ser São José Operário. Então, ou seja, não terá alteração. Né? Então, eu gostaria que vocês dessem um feedback para nós, para que a gente possa sempre melhorar. Inclusive, sugestões de pessoas que podem falar, que podem vir contribuir conosco numa conversa. Não só de pessoas, como de temas, né? Temas, pessoas, né? Eu acho que é muito importante. Né? Claro que a gente aqui a gente toma liberdade, nós aqui da Pascom, né?
tomamos a liberdade de filtrar aquilo que nós achamos que é importante nesse momento para a comunidade e o que não é importante, ou seja, não é tudo que nós vamos falar aqui, mas assim, a gente vai filtrar, mas tudo é muito bem-vindo enquanto tema, enquanto sugestões, enquanto opções, né, Aline? Sim, exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa quer falar sobre um assunto que não é pertinente agora, pode ser pertinente depois, né? E nós vamos assim, filtrando. Não é escolhendo, mas é filtrando, né? Não significa que as pessoas não podem falar, podem, mas de repente não é o momento. Então eu quero agradecer a comunidade que esteve presente aí com a gente, todo mundo que contribuiu, muito importante, né? E dizer que vamos lá, o bate-papo que chegou para ficar. Foi uma experiência maravilhosa do ano passado e vai continuar. Nós vamos, semana que vem, nesse horário, nós teremos aqui uma outra pessoa, outras pessoas falando, né? Porque cada semana nós vamos... Porque as pessoas têm agenda, principalmente em janeiro, é muito difícil, né? Porque as pessoas estão de férias, elas não estão aqui, então é difícil a gente se programar. Mas teremos o bate-papo, teremos conversa, e bate-papo é bate-papo, não é aula. Tá? Não é teoria, é bate-papo, é conversa entre nós e conversa com vocês, tá? Isso mesmo. O Lúcio está dando a sugestão de mudar para as 17 horas, porque vai ficar muito corrido para missas 19h30. Eu acho legal, Lúcio, mas assim, eu acho que nós somos uma equipe, né? Então, quando eu tive que me ausentar, o Marcelo, a Aline, o Giba, a Pascon sustentou, né? Então, eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que lidar com isso, hein? Você ficou até um pouco antes das 7h30, daí você saiu e o bate-papo continuou. Porque, na verdade, a nossa paróquia tem casamentos, né? Os casamentos geralmente são realizados entre 4, 5, 6 da tarde. Então, a gente tem que lidar com essa possibilidade, projeto de vida, né? Agenda, né? Então, a gente tem que lidar com essa realidade de que, de repente, pode ter casamento e o casamento não pode ser, tem que ter 5 horas de horário livre. Então, é por isso que a missa é um pouquinho depois das 6. Mas a gente vai dando conta, a gente se vira, né? A Pascon tá craque, o pessoal tá craque, né? Tem semana, por exemplo, que eu não posso entrar na live o terço, o pessoal segura, o pessoal está acostumado com isso, né? Obrigado, Lúcio, pela sugestão, mas tem essa questão aí né, essa questão burocrática e pastoral, que são os casamentos e as reuniões, né? A gente não pode esquecer que quando voltar ao dito normal, temos reuniões até às 6 horas da tarde, às vezes, né? Então é importante, né? E aqui a Fabiana diz, eu gostei muito desse bate-papo, sugiro um tema, terapia. Gostaria de saber por que algumas pessoas resistem a fazer terapia. Boa, Fabiana, obrigado. Acho que é um bom tema, a gente pode conversar. A Nádia... Oi, pode falar. Não, falar de resistências mesmo. Resistência. Eu acho que é para a vida, né? Para a vida, é legal. Eu falava com uma pessoa hoje, né, dizendo o seguinte, o ser humano tem resistência a ser melhor. Freud tem um texto que chama-se Arruinados pelo Êxito. Então, quando você está melhor, você está crescendo, você está no ápice, de repente você pode se arruinar porque você não suporta ser feliz. Você não suporta nem seu próprio êxito. A gente vê aí os grandes astros de música, Renato Russo, Cássia Eller, Cazuza, Fred Mercury, tantos gênios da música que, se arruinaram quando estavam no topo, né? E às vezes a gente está lá, por exemplo, a pessoa fez um projeto de vida de emagrecer, perder 200 quilos, sei lá, e a pessoa está no auge, de repente a pessoa fala, cheguei ao topo, e agora? Ela recolhe tudo que perdeu, ela volta ao peso que ela estava. Um exemplo. Então, ou seja, a gente às vezes não faz terapia, ou começa a fazer terapia e vê que está melhorando, a gente regride, volta para o lugar que a gente estava, porque às vezes é muito difícil. Mas isso pode ser um tema. E porque tem as crenças limitantes também, os padrões, né? Sim. A minha terapeuta fala muito isso, assim, às vezes é a questão do padrão familiar, porque a sua família não fez tal coisa, você não se sente, você sente que está traindo se você fizer algo diferente daquilo. Sim. E isso é inconsciente, não é nem... Não está no âmbito da consciência.
A resistência é sempre inconsciente, né? Mas talvez para as pessoas que não entendem tanto, eu gosto de dizer assim, que no ser humano é que nem na casa de força da gente. Você tem um reloginho lá de força e tem fusível. Se a energia é maior do que a capacidade, é melhor arrebentar o fusível do que pegar fogo na casa, né? Então, assim, a resistência é algo que arrebenta primeiro, porque a quantidade de informação, a quantidade de energia que está entrando iria prejudicar a máquina. Então, né, toda máquina tem um fusívelzinho, tem um lugar que arrebenta lá para proteger o resto. Verdade. Então, os avisos rapidinho para a gente terminar, eu vou dar a benção aqui para nós, né? Amanhã a gente tem quentinha, quem não pediu, peça. O número foi limitado, porque foram poucos pedidos, tá? Nossa quentinha é macarrão, ela é salada de macarrão, que vai cenoura, vai vagem, e é feita com azeite, não maionese nem creme de leite. Tem coxa sobre coxa assada para acompanhar. E temos uma salada de alface, que também vai junto como acompanhamento. E temos salada de frutas, tá? Quem quiser pedir, pode pedir. Só a quentinha, R$ 25,00. O combo com a sobremesa, R$ 32,00. Amanhã temos missa às 8h. Graças a Deus, ou infelizmente, né, para algumas pessoas, já completamos a missa das 8h, já completamos a missa das 10h, está cheio. É uma coisa que a comunidade precisa aprender, nós estamos trabalhando com o protocolo do governo, 30% da capacidade, por isso a limitação no número de missas. Uma coisa muito triste que está acontecendo é que nós temos mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Nós não temos mais leitos de UTI na cidade de São Paulo, não há essa divulgação, mas nós temos esse número, não há mais. Se você ficar doente, você dificilmente vai achar um leito de UTI para você ir. Atualizando, hoje, nas últimas 24 horas, São Paulo morreram 242 pessoas. Exato. Então, é muito difícil. Então, a gente prefere que você assista a missa da sua casa, que você assista a missa transmitida pelo YouTube e pelo Facebook, às 10h30, do que a gente aglomerar. Tá? É muito importante isso. A nossa ideia não é castigar ninguém, mas é salvar as pessoas, ou seja, evitar que as pessoas fiquem saindo de casa. Então, nós temos missa amanhã às 8h e às 10h30, transmitida pelo nosso canal do YouTube e também pelo Facebook. E temos espaço ainda, se você quiser rezar a novena, o terço, né, dedicado a Nossa Senhora para o mês de janeiro, tem espaço ainda, né, Aline? Tem sim. Muito bem. Esse final de semana é o final de semana do dízimo, então, caso você não possa vir até a paróquia, você tem os canais onde você pode consagrar o seu dízimo para poder manter a nossa paróquia em pé, mesmo nessa pandemia. Estou muito orgulhoso, de verdade, da minha paróquia, da paróquia São José Operário, que faz parte de mim, né? Ou seja, faz parte do meu subjetivo, a paróquia, porque tem mantido a paróquia, mesmo à distância, as pessoas têm mantido a paróquia em pé. Muito obrigado a vocês por me ajudar nesse sentido. Então, nós temos aí o dízimo, esse final de semana do dízimo, então, se você não vem à paróquia, não tem problema. Você pode fazer pelo Pix, você pode fazer transferência, você pode fazer pelo PicPay, você pode pedir, nós vamos até a sua casa, pela Pastoral do Dízimo, recolhemos, tá? O mais importante, se você puder, claro, é poder nos ajudar aí com o seu dízimo. Uma coisa muito bonita que aconteceu hoje, depois a gente vai mandar fotos aí para todo mundo, conseguimos distribuir as cestas, as 164 cestas, conseguimos distribuir brinquedo para todas as crianças que recebem as cestas, e foi muito bonito escutar das pessoas que distribuíram as cestas, assim, as crianças assim, nossa, eu ganhei um presente de Natal, porque não tinham ganhado ainda, e aqueles que já receberam o panetone, porque nem todo mundo recebeu, disse assim, nossa, eu não tinha comido o panetone, eu não tive condições de comer, muito obrigado. Então, ou seja, o Espírito Santo sabe todas as coisas, né? Então, quando eu tive a ideia, e nós tivemos, eu e o Espírito Santo e a comunidade, a ideia do panetone, do brinquedo, porque faz parte
da nossa infância, comer um panetone e ganhar um brinquedo no Natal, né? Muitos de nós não puderam ter essa possibilidade, mas nós podemos fazer isso com as crianças, tá? Então, ou seja, todas as crianças de todas as famílias que recebem a cesta receberam o seu brinquedo de Natal. Ainda nem todas as crianças, nem todas as famílias receberam o panetone, porque ainda estamos recebendo as doações, mas pelo menos 80 famílias receberam o seu panetone de Natal. E foi muito bonito escutar esse testemunho, porque é o que eu imaginava. Dizer assim, nossa, eu não comi um panetone até agora, porque eu não tive condições de comprar. Então, a você que tem ajudado, a você que doou os brinquedos, a você que doou os alimentos, a você que doou os panetones, estou muito feliz, sou um padre realizado, porque conseguimos não só matar a fome das pessoas, mas saciar o desejo, a alegria, a felicidade de cada pessoa. Muito obrigado. Aliás, tem 2 brinquedos aqui que não foram distribuídos, que entregaram aqui em casa. Mas nós vamos entregar, porque, graças a Deus, todas as pessoas que têm cadastro na cesta receberam os brinquedos. Os que restaram, nós vamos encaminhar para outras instituições que estão precisando, tá, gente? Não vai ficar parado aqui, não, nós vamos encaminhar. Tem muita instituição que eu conheço, que tem criança, que a gente vai encaminhar, tá bom? Agora, os panetones, seria tão legal se a gente pudesse dar um panetone para cada família, né, que ainda não recebeu a cesta, seria muito bacana. A reação do panetone foi tão linda, não foi mais, foi tão linda, tanto quanto as crianças que receberam os brinquedos. Me contaram que as crianças choravam de receber um brinquedo, de receber uma bola, sabe, receber uma boneca, um urso, receber um joguinho de quebra-cabeça. Choravam, falavam assim, puxa, eu ganhei um presente de Natal. O pessoal me contou isso hoje, que hoje distribuíram. Ficaram muito, muito felizes, muito. Faltam quantos panetones? Puxa, eu não tenho esse número aqui, mas ainda falta pelo menos uns 80 panetones. Tá faltando. Panetone? Então, a gente deu a liberdade das pessoas comprarem o panetone aqui da paróquia ou trazer de fora, né? São 160 panetones, nós ganhamos metade, né? Falta a outra metade, tá? Um panetone para comer, gente, panetone, só um panetonezinho. Eu acho que agora, nesse final de Natal, deve ter um monte de promoção no mercado, deve ter muita coisa em promoção. A gente tem recebido bastante doações, mas seria muito bacana. Quem puder ajudar, seria muito bom. Mas eu fiquei muito feliz, assim, estou muito feliz, muito radiante da gente poder ter saciado aí um desejo de tantas pessoas como nós, né? Quem não gosta de comer um panetone e receber um presente de Natal, né? Uhum. Eu vou dar a bênção, quero abençoar o Marcelo, obrigado, Marcelo, pela parceria, obrigado, Aline, obrigado a todos que estão conosco aí, né, nosso bate-papo, e amanhã a gente se vê na missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Grande beijo. Deus abençoe. Deus com Deus. Obrigado, Aline. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Padre. Obrigada, Marcelo, e a todos.